Independentemente de para que time você torce, certamente um reforço bom, de peso, caberia, certo? Foi pensando nisso que eu decidi fazer esse vídeo. Vou listar a partir de agora 11 ótimos atletas em fim de contrato que ajudariam demais a vários clubes de futebol no Brasil. Eles já podem assinar o pré-contrato para chegar de graça, sem custos, pelos direitos econômicos a partir de julho. Seriam inscritos em 10 de julho e se tornariam reforços pro segundo semestre. Antes de passar essa lista, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Deixe like, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Comenta também sobre cada um desses jogadores. Combinado? Bora começar o nosso vídeo contando de 1 a 11 jogadores que estão livres no mercado ou praticamente livres e poderiam chegar sem custos para o seu time do coração. Quero começar no gol, obviamente, com a posição de número 1, Marcelo Groi. Atleta de 37 anos de idade, vive as últimas semanas do seu vínculo com o Al Ittihad da Arábia Saudita. Já foi especulado no Grêmio, no São Paulo, entre outros clubes. Jogador que saiu do Grêmio em 2019 para jogar no Al Ittihad, ganhou bastante dinheiro por lá e agora cogita o retorno ao futebol brasileiro. Ele foi titular durante todo esse período, exceto a partir de fevereiro, desde a chegada de Marcelo Galhardo, o novo técnico do Al Ittihad, que trabalhou no River Plate durante bastante tempo, fez uma limpa e excluiu o Marcelo Groi, já pode assinar esse pré-contrato. Na lateral direita, uma improvisação, confesso que não encontrei nenhum lateral direito de peso. Até por isso, estou sugerindo André Ramalho. Esse é um brasileiro de 32 anos de idade, atua como zagueiro, tem a perna direita com uma perna boa e pode fazer a função do lateral direito também. Temporada atual no PSV de 43 jogos, 3 gols e uma assistência, titular absoluto de um time importante lá no futebol holandês. Também passou pelo RB Salzburg, pelo Leverkusen e pelo Mainz, seja lá como for, o time alemão. Só para completar, se você não lembra do André Ramalho, atleta formado na base do RB Brasil e também passou pelo Palmeiras. Bora de zagueiros? Camisa 3 desse time é Gabriel Paulista. Atleta hoje com 33 anos de idade, pertence ao Atlético de Madrid. Não vem jogando muito nessa temporada, só 4 aparições. Até por isso ele passou a ser especulado em clubes do futebol no Brasil. Contrato se encerra em junho. Todos esses atletas que eu estou citando têm contrato com seus clubes até junho, tá? Está fora do Brasil desde 2013 e jogou bastante tempo no Valência, onde sempre foi titular absoluto. Jogador de muita força física, de boa capacidade técnica, certamente ajudaria demais a vários times de futebol por aqui. O quarto zagueiro do nosso time, Thiago Silva. Mas, Nicola, o Thiago Silva não fechou com o Fluminense? Tudo indica que sim, mas ainda não há nada assinado. Atleta de 39 anos de idade que vive as últimas semanas do vínculo com o Chelsea. E esse cara é dos melhores zagueiros que o futebol brasileiro já produziu em toda a história. Atleta nessa temporada, mesmo com 39 anos de idade, com 34 jogos, 4 gols e 34 jogos e 4 gols pelo Chelsea. Alvo do Fluminense, negociações avançadas, é bem verdade. Também tinha 3 propostas de clubes londrinos e também era alvo do Milan. Saiu do Fluminense em 2009 e passou por Milan, PSG e Chelsea. Nicola, tem um outro jogador que não o Thiago Silva, já que o Thiago Silva tem essa condição avançada com o Fluminense? Posso sugerir Sebastián Coates. Você lembra dele? Zagueiro uruguaio que surge no Nacional, quase vai parar no São Paulo e acaba sendo negociado com o Sporting. Também já esteve no Liverpool, é titular absoluto e capitão do Sporting. O contrato se encerra agora no mês de junho e ele ainda não tem um acerto com o Sporting para renovação do contrato, embora os jornais por lá assegurem que essa é a tendência. Para completar nossa defesa, o lateral esquerdo, camisa 6, será Alexandro. 33 anos de idade, jogador da seleção brasileira durante muito tempo e da Juventus quase sempre como titular. Ele acabou perdendo a condição de titular somente nessa temporada abaixo, de 17 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Na Juve, desde 2015, ninguém se sustenta por tanto tempo num clube super vencedor com a Juventus, que viveu alguns dos seus anos mais maravilhosos nessa última década, se o cara não for muito acima da média, e é o caso do Alexandro. Também passou pelo Porto de 2011 a 2015, 40 partidas na seleção com 2 gols. Revelado no América, passou pelo Santos, jogador que chega, na minha opinião, para ser titular de qualquer clube do futebol no Brasil. O São Paulo e o Corinthians são os maiores interessados no momento. Para completar, se o Alexandro não servir para o seu time, tem ainda o Smiley, jogador que durante muito tempo esteve no Shakhtar Donetsk,
Nesse momento pertence ao Lille, futebol francês, está 2 temporadas por lá, 34 anos de idade, titular absoluto, especulado como possível reforço também para o São Paulo. Bora para o meio campo, esse nosso time vai ser escalado no 4-3-3. 4 defensores, 3 meio-campistas e 3 atacantes. E o primeiro volante é Jorginho, brasileiro naturalizado italiano, tem jogado pela seleção italiana, pertence ao Arsenal, contrato somente até junho. Temporada atual de 35 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ele não deve renovar seu contrato no Arsenal. 4 jogos na seleção italiana nessa temporada. Jogador que já revelou ser São Paulino e que tem a vontade de atuar pelo tricolor. Recentemente recebeu ligação de atletas do São Paulo convidando o Lucas Moura, foi um desses. A tendência é que o Jorginho ainda estique um pouquinho mais a sua passagem pelo futebol europeu, mas uma boa proposta do futebol brasileiro pode ser determinante para uma mudança de planos e a contratação do Jorginho, que se encaixaria muito bem em qualquer time do país. Para mim, o Jorginho é titular do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, ou você discorda? Use o espaço para comentário e já deixa a sua opinião. Bora pro camisa 8, outro craque de bola, Thiago Alcântara. Hoje 32 anos de idade, volante meio-campista do Liverpool. É bem verdade que ele vem passando por momentos bem difíceis do ponto de vista financeiro. Não entra em campo desde abril de 2023. E é por causa dessa lesão que ele não deve ter seu contrato renovado no Liverpool. Atleta que foi comprado do time inglês pelo Bayern de Munique por 25 milhões de libras no ano de 2020. Seu problema hoje consiste no quadril. Então, se um clube brasileiro quisesse contratá-lo, precisaria primeiro tentar solucionar esse problema para depois ter o Thiago Alcântara. Se conseguisse, teria um meio-campista como poucos no futebol brasileiro. É alguém de um talento espetacular. O camisa 10 desse time é irmão do Thiago Alcântara, o Rafinha Alcântara, outro atleta que fica livre na metade do ano. Os dois são filhos de Mazinho, que já foi jogador da seleção brasileira, campeã de Copa do Mundo, inclusive. Rafinha é um ano mais novo, 31 anos de idade, atua um pouquinho mais à frente como meio atacante e vestiria a camisa 10 do nosso time. O contrato dele no Al Arabi do Catar se encerra agora, no mês de junho. Temporada atual de 18 jogos, 6 gols e 4 assistências. Atleta com muita experiência, já esteve no Barcelona, na Inter de Milão, no Celta, no PSG e está 2 temporadas no Catar. Várias janelas atrás, ou em várias janelas, já foi especulado como possível reforço do Flamengo. Só para arrematar, importante dizer que o Rafinha Alcântara já declarou para pessoas próximas que gostaria de jogar no futebol nacional. Quero falar agora sobre os 3 atacantes. No lado direito, alguém super identificado com o torcedor corintiano, até porque ele, enquanto esteve no Timão, foi absolutamente decisivo. Romarinho, hoje com 33 anos de idade, está de saída do Al Ittihad. O contrato se encerra em junho, ele ganha 2,5 milhões de reais por mês lá e exigiu um aumento salarial, até porque alguns dos seus novos companheiros que fizeram muito menos do que ele, tem uma história muito menor no clube e ganham bem mais. Benzema fatura 90 milhões de reais mensais, Kanté fatura 45 milhões por mês e o Fabinho 11 milhões de reais mensais. Diante desse cenário, Romarinho procurou os dirigentes do Al Ittihad e exigiu uma compensação financeira grande. O Al Ittihad topou aumentar o salário, mas não nesse patamar. E diante disso, Romarinho decidiu que não quer continuar no Al Ittihad. Tem proposta do Corinthians, tem outra sondagem de clubes brasileiros, mas a tendência de que ele continue na Arábia Saudita, de olho nesse boom, nessa bolha que se instalou lá por lá com enormes pagamentos financeiros, seria muito atraente e seria um baita num reforço para o futebol nacional, segue sendo muito decisivo, tanto quanto era nos tempos de Corinthians. Nosso atacante de centroavante, o nosso atacante mais enfiado, nem vou considerar como centroavante, mas o cara mais próximo do gol, Alexis Sánchez. Jogador de 35 anos de idade, chileno, talvez o maior chileno da história do futebol do seu país. Vai concorrer com o Zamorano, enfim, opiniões diversas, mas está entre os 3 principais jogadores da história do futebol chileno. O contrato com a Inter de Milão se encerra agora no final do mês de junho e a Inter já disse que não vai renovar. E o Sánchez já foi procurado, entre outros clubes, pelo Grêmio. Ele está avaliando a possibilidade de vir jogar no Brasil. Atleta que na atual temporada soma 30 jogos, 4 gols e mais 4 assistências. Está fora da América do Sul desde 2008, com passagens por Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United e Olympique de Marselha, além da própria Inter de Milão. Currículo não lhe falta. Para fechar, o nosso atacante pelo lado esquerdo, Eric Lamela, argentino, 32 anos de idade,
Não fica no Sevilha, onde está há 3 temporadas. O contrato se encerra agora no mês de junho. Chegou a ser especulado como possível reforço de clubes brasileiros, entre eles o Corinthians, nos últimos dias. Atleta que também atua no futebol europeu há bastante tempo, já passou pelo Tottenham, quando foi comprado por 30 milhões de euros, esteve na Roma e foi revelado no River Plate. Temporada atual de 18 jogos, 2 gols e 1 assistência. Nicola, não gostei do Lamela. Tem algum outro? Tem sim. Luciano Vieto, argentino, atacante de lado de campo, 30 anos de idade, pertence ao Al-Qadisha da Arábia Saudita, também tem contrato somente até junho. Outro que já esteve na pauta de vários clubes de futebol no Brasil, também pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube daqui. E aí? Quais desses jogadores caberiam no seu time do coração? Use o espaço para comentário, comente, marque dirigentes do seu time, marque torcedores do mesmo time que você, para que essa informação chegue para mais pessoas e esses jogadores possam ser contratados ou pelo menos consultados, né? Até porque ninguém paga pelo não. Curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de compartilhar, de se inscrever, aquela coisa toda. Nos vemos. Tchau! Tá aí, né, rapaziada? Ficamos com o giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas. Trago pelo jornalista Jorge Nicola com informações de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Aqui você só acompanha notícias do Timão diariamente. Lembrando que este vídeo hoje não é um vídeo informativo, e sim um vídeo sugestivo a respeito de jogadores que estão livres no mercado. E se caso o Corinthians fosse ao mercado fazer contratações, seriam uns bons nomes que estão disponíveis aqui, e qual deles vocês escolheria para que o Corinthians pudesse contratar. Lembrando que não tem nenhuma informação e muito menos está sendo falado que o Corinthians está tentando negociar ou está fechando com algum jogador. Lembra bem, não está nenhum jogador sendo contratado, nem muito menos com conversas com o Corinthians. É um vídeo de sugestão, tá ok? Então vocês prestem bem atenção no vídeo quando vocês for assistir. Antes de falar qualquer besteira, assista o vídeo para você entender o que está sendo falado, valeu? Então é isso aí, um grande abraço, fui!